Bom, olá você do Te Informei, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo aqui, eu tenho um convidado especial, a gente vai falar sobre a política de Barra do Piraí. Já vou apresentar ele para vocês, mas antes eu quero agradecer, tá, os patrocinadores. Eu quero agradecer aqui ao Rei de Salgado. Bom, você que de repente tem aí uma festinha, vai receber visita. Bom, o Rei de Salgado fica aberto todos os dias, tá? Das 3 horas da tarde até as 11 horas da noite. Quer fazer a sua festinha ficar bem falada? Contrata esse salgado aqui que você vai adorar, tá ok? Todos os dias das 3 às 23 horas, tá? Quero agradecer também a Casa Brasil, meu amigo Renan. Renan, um grande abraço para você. Bom, você que é de Vassouras, precisa reformar sua casa? Vá na Casa Brasil, que lá você vai encontrar duas coisas que são sensacionais, tá? Primeiro, você encontra tudo que você precisa numa loja só. A gente não tem tempo de ficar correndo várias lojas. E a segunda é a melhor ainda, é o melhor preço da cidade. Vá lá, procura o meu amigo Renan, que você vai ficar muito satisfeito, tá? Quero agradecer também a Tatiana Galego, a advogada. Você de repente adquiriu um empréstimo ou financiou um carro, tem às vezes juro abusivo, ela vai poder te orientar se você tem direito a você recorrer. Às vezes você tem um dinheirinho aí bom a receber e não sabe. Procura a Tatiana Galego, que de repente você vai ter aí uma satisfação de ter um dinheiro devolvido e você nem esperava, tá? E eu quero agradecer meu amigo João, da Ótica Nova Kodak. Bom, você que precisa ficar bonitão ou bonitona, renovar o seu óculos ou comprar um óculos escuro, vá lá na Ótica Nova, procura o João, que ele vai ter uma condição especial para você, tá? E essa semana tá com promoção, temos a armação a partir de R$ 96. Bom, agora você não fica bonitão ou bonitona, não vai ser por causa de dinheiro. Vá lá que você vai ficar bem satisfeito, tá ok? Bom, primeiro, Lupe, eu vou agradecer você estar aqui. A gente vai bater um papo. Lupe, ele é advogado, isso, né, despachante. Exatamente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre política de Barra. Mas antes de eu começar a fazer as perguntas, tá, Lupe? Certo. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua. Vinícius, primeiramente eu queria aqui agradecer a oportunidade eu que agradeço. De estar presente nesse podcast que tem sido um sucesso em todos os sentidos e principalmente no âmbito político, de levar as mensagens dos que realmente querem zelar pelos interesses de seu município, como vereadores, como pré-candidatos a prefeito. Enfim, eu queria dizer que para mim é de uma satisfação muito grande. Eu que agradeço. Vinícius, como você mesmo falou, meu nome é Luiz Felipe Lude, né? Na verdade, Lude é apelido, meu nome é Luiz Felipe de Paula Pinto, mas já virou praticamente o nome, porque eu acho que o apelido ele tem toda essa força de trazer para a gente aquilo que o povo enxerga, certo? Sim. Então, se o povo me trata como Lude, quem sou eu para ir contra o povo? Enfim, Vinícius, como você mesmo disse, eu sou despachante, advogado, militante na política barrense desde criança. Eu tive vários professores ao longo da minha trajetória. Um deles é o meu avô, saudoso doutor Edmundo Paulino Pinto, que foi advogado, foi vereador, né, sempre esteve presente junto à população barrense, e também do meu grande amigo querido, doutor Norival Garcia da Silva Júnior, que foi vice-prefeito, secretário de saúde, que tem uma vasta história na política barrense, né, no âmbito da administração pública, e eu segui essa linha, eu segui esse caminho, vendo essas duas grandes lideranças que me influenciaram a estar onde eu estou hoje. Hoje eu sou o primeiro suplente, né, Vinícius, de vereador em Barra do Piraí. Estou na luta sempre, zelando pelos interesses dos cidadãos de Barra do Piraí, da minha amada e querida cidade. Bom, então vamos iniciar a conversar sobre Barra. Acho que não tem como conversar sobre Barra, acho que sem começar pela questão da água no município, porque falta, além da falta da água, a qualidade da água. Deixa eu perguntar para você, você está concorrendo, né? Você é um pré-candidato a vereador. Se você tivesse lá hoje, como vereador, com a situação, né? O que você iria trabalhar, o que você iria exigir, como é que seria a sua postura em relação à qualidade da água ser tão ruim e ter tanta gente reclamando dessa situação e ela ficar parada sem uma solução? Então, Vinícius, eu costumo dizer que o problema da água no nosso município é um problema crônico.
né? É lógico que ele não advém dessa gestão. Sim. Outras gestões já tiveram por aí e já deixaram o sistema de abastecimento de água defasado. Só que o diferencial é que nas outras gestões ainda tinha um trabalho paliativo, certo? E na atual gestão eu vi esse sistema de água decair muito forte, o que me leva até crer que pode até ter sido de maneira proposital, né? Certo de que a atual gestão tenta, desde o início, emplacar uma concessão que, ao meu ver, é inviável totalmente para o nosso município e principalmente para o bolso dos nossos munícipes, né? A gente sabe que o vereador ele se limita à sua função típica de legislar e fiscalizar. Só que o vereador que faz o seu trabalho bem feito, ele tem a capacidade de, junto ao governo do estado, de junto ao governo federal, recolher recursos para que esse problema seja minimizado. A gente sabe que sanar é muito difícil, porque tem de ser realizado um planejamento técnico muito grande para tentar minimizar os efeitos dessa questão da água no município. Só que o vereador ele tem essa atribuição mesmo de ir lá fiscalizar, de cobrar dos órgãos estaduais, federais, melhorias para esse problema. Você tocou num assunto que eu acho muito importante, né? Eu tenho conversado com bastante candidatos a vereador, a prefeito, pré-candidatos, né? E você tocou num ponto que eu considero, assim, vereador para mim é muito importante. Certo. E é uma função realmente que vai agregar muito ao município. E você falou num ponto que eu considero que o vereador ele tem que ser muito ativo. Logicamente na fiscalização, mas também buscar, né, melhorias, buscar emendas, né, para que o município realmente consiga sanar ou melhorar ou qualificar um pouco mais a água. Então, assim, esse é um ponto realmente que eu considero para vereador de extrema importância, porque exatamente, ele vai falar, ele vai fiscalizar, mas ele tem que ir atrás. Como que você iria atrás de uma solução dessa? Você iria no estado, você iria no governo federal? Como é que você iria fazer isso, ajudar o município nesse ponto que é um ponto de uma carência que eu considero total? Vinícius, esse é um ponto delicado, porque existem coisas, né, que a gente chama dentro do direito administrativo, que é a discricionariedade. Quem tem a discricionariedade para tratar desse assunto exclusivamente é o Poder Executivo. Os vereadores, eles têm justamente isso, a função de ser um elo entre os anseios da população e o poder público, né? Como eu te falei, no âmbito de fiscalizar, e você mesmo trouxe aqui, vereador tem que estar nas ruas, tem que se dirigir para Brasília, para tentar emenda parlamentar, junto aos órgãos do governo do estado, buscar recursos. Eu tenho até um amigo meu, que ele se chama vereador atuante lá em Paulo de Fronten, que é o Caio Baltazar. O Caio, a maioria dos deputados, os quais eu tive a oportunidade de conversar, deputados federais, eles falam do Caio. Né? Como que o Caio chega lá em Brasília e vai no gabinete de todo mundo, vai pedir ali, pede aqui, pede ali. Ele é um pedinte. E tem, né? E ele é um pidão, vamos dizer assim. Então, assim, o vereador ele tem essa capacidade. A questão da água no município, voltando nesse assunto, é muito complexa, porque, como eu te falei, a discricionalidade do prefeito. Que adianta o vereador ir lá, fiscalizar, cobrar que está errado, sendo que quem tem a atribuição de executar nesse quesito é o prefeito. É lógico que os órgãos fiscalizadores, na inércia do poder público executivo, eles podem interceder. O próprio Ministério Público, através também, depois a própria população, através de uma ação popular, né, que é um direito constitucional, né, onde as pessoas se reúnem no intuito, né, de buscar para o judiciário algo, né, de interesse coletivo. Então, assim, tem essas ferramentas, mas a gente sabe que o Poder Executivo é que é o grande responsável por essa mudança. E muitas das vezes o vereador chega na Câmara e fica frustrado. O vereador vai lá, faz requerimento, igual eu mesmo presencio constantemente lá na Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Piraí, né? Eu costumo dizer que eu vou em quase todas as sessões, até porque a gente tem que assistir para a gente aprender também. Embora eu tenha uma formação que me leve a ter um entendimento um pouco mais apurado, a gente só aprende no dia a dia, a gente só aprende na prática. Então eu até falo com os meus amigos, meus correligionários políticos, da importância de estar
nas sessões da Câmara Municipal de Barra do Piraí, que hoje, né, já se democratizou muito, até porque hoje a gente tem um acesso aí de casa, do nosso celular, agora com uma resolução muito melhor, né, através do canal da Câmara no YouTube, e que facilitou muito. Então eu acho que a presença popular, porque não adianta nada, Vinícius, ter o vereador, mas também não ter a presença da população, o calor humano que a população traz, para impulsionar cada vez mais os vereadores a lutarem pelos interesses da população. Embora, Vinícius, eu queria chamar a atenção aqui, eu acho que, na minha opinião, desculpa que eu fazer esse desabafo, no sentido figurado, os vereadores de Barra do Piraí, isso eu incluo todos, na minha opinião, são cegos, surdos e mudos. Cegos, porque eles não enxergam o que realmente está acontecendo em nossa cidade. Surdos, porque eles não escutam os clamores das ruas, os clamores da população diante de todas as mazelas que circundam em Barra do Piraí. E mudos, porque no momento que eles têm para falar, para debater, para criar projetos de lei que viabilizem o desenvolvimento da nossa cidade, eles se calam muito por conivência diante do Poder Executivo. Por isso, Vinícius, eu, como primeiro suplente, não assumi em nenhum ano a cadeira de vereador. Até porque, me desculpem meus amigos, meus colegas que foram primeiro suplente nessa legislatura, mas o primeiro suplente, ele não tem a atribuição de um vereador. Sabe por quê, Vinícius? Porque a gente sabe a política, eu costumo dizer que eu trato a política de maneira clara e concisa, como ela é na realidade. O primeiro suplente, ele tem a tampa, mas ele não tem a caneta. Até porque, num passo em falso, o vereador pega o vereador que está licenciado em alguma secretaria e volta com ele para justamente não dar a legitimidade que o primeiro suplente tem de atuar em prol da população. Então ele fica acesseado, né? Que é, se ele tomar uma decisão fora do que o prefeito entende, ele isso varia muito vai pro banco de novo. Isso varia muito de prefeito para prefeito também, Vinícius. Sim. Tem prefeito que já não vê por esse lado. Mas o que a gente, infelizmente, presencia hoje em Barra do Piraí é justamente isso. Bom, outro assunto que é muito... Cara, a reclamação é total em Barra, além da água, é o transporte. O transporte público de Barra está uma situação preocupante. Até de acontecer um acidente com situações fatais, porque é uma situação horrível. Como você vê isso? Qual o seu posicionamento em relação a isso? E o que você também, caso você fosse vereador, o que você estaria brigando na Câmara em relação a esse ponto? Vinícius, primeiramente, eu, como vereador, como fiscal, eu, particularmente, pediria a revogação desse contrato. Porque é inadmissível o quão essa empresa presta um desserviço para a população de Barra do Piraí. A gente viu aí inúmeras catástrofes durante as chuvas, por um evento natural, qual eu me solidarizo com as famílias, eu me enluto, porque também perdi amigos. E, infelizmente, a questão do transporte só está esperando sair outra catástrofe. Porque não é possível. É acidente atrás de acidente. São veículos que estão com a mecânica totalmente comprometida, pneus carecas. Ali, só observando cotidianamente os ônibus que circulam por nossa cidade, ali eles se enquadram em inúmeros atos infracionais previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Um deles é conduzir veículo em mau estado de conservação. Porque se você se depara com um veículo de passeio de um cidadão comum, eu digo isso cidadão comum porque em Barra tem seletividade. Em Barra não existe. A lei, infelizmente, não é para todos. E eu venho denunciando isso há muito tempo. Você vê que se você hoje circunda com um veículo em mau estado de conservação, com uma lâmpada queimada, com um pneu careca, como popularmente a gente diz, na mesma hora ele é retido para o pátio para regularização. Na mesma hora ele é colocado na prancha, o sujeito vai lá, tem que pagar multa diária, acionamento do reboque, para o pátio que hoje administra esse serviço em nossa cidade. Agora eu pergunto a você que acompanha a política de Barra do Piraí, que acompanha a realidade de Barra do Piraí, e a você, cidadão que está nos assistindo. Vocês já viram algum ônibus na prancha para ser rebocado, para ser retido? Vocês já viram o Detro atuar na fiscalização desses ônibus que estão comprometendo a integridade física da população de Barra do Piraí? A gente já viu que já foram reiteradas várias decisões judiciais, inclusive a atuação do Ministério Público, para que essa empresa se adeque a uma nova normativa que venha atender os requisitos básicos da licitação. E o que você vê é justamente uma inércia
né? Há tempos atrás eu venho batendo nessa tecla, inclusive quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha luta por essa questão. Eu denunciei há pouco tempo um ônibus que fazia a linha Maracanã com licenciamento anual vencido, Vinícius. Desde 2020. Eu denunciei isso em 2023. Agora eu pergunto, se o cidadão de bem, de Barra do Piraí, que precisa trabalhar e não tem acesso a ônibus, como que ele vai ter um carro legalizado? E se ele não tem um carro legalizado, ele é o primeiro a sofrer as consequências da seletividade que existe em nossa cidade, porque o seu veículo vai ser rebocado e vai ser retido no pátio. Agora, a gente vê os ônibus andando de qualquer jeito, desculpe a força de expressão, e sem nenhuma medida que faça com que essas empresas, de fato, sejam punidas, perdão. E você tocou num ponto que realmente é até um pouco curioso, né? Porque assim, você não vê fiscalização para ônibus, né? É muito Você difícil. não vê ônibus sendo retido, ou por licenciamento, ou por condições inadequadas para poder estar transitando com pessoas ali dentro, né? E você acha que isso tem origem em quê? Por que não é feito esse tipo de trabalho também nas linhas de ônibus, já que é feito com a população, né? Por que não é feito no seu ponto de vista? Vinícius, como eu disse para você, por seletividade. Infelizmente, a gente vê aí, né, tem uma música até do Caetano Veloso, que eu costumo dizer que eu sei separar muito o autor da obra. Tem muita coisa que eu não concordo politicamente com ele, mas a gente não pode se furtar de analisar criticamente a obra do Caetano Veloso. Quando ele fala os podres poderes, né, aquela música do disco Velo que ele gravou, e é justamente isso. Há um complexo em Barra do Piraí, onde os podres poderes fazem com que essa seletividade fique muito grande, a ponto de ter essa diferenciação do cidadão comum para o empresário. Mas para o empresário, que eu digo, Vinícius, é empresário dona das empresas, das linhas de ônibus, da concessão das linhas de ônibus. A gente sabe que não são todos, que tem uma outra empresa também que faz parte do consórcio, que presta um serviço até razoável. Mas a gente vê que, na maioria, essa não é a realidade. Então, acredito eu, que é até uma falta, né? Eu não vou dizer aqui a tipificação penal, porque eu não posso estar afirmando nada, mas assim, está na cara que o poder público municipal deixa isso passar. Você vê a Guarda Municipal, quantas arbitrariedades que a Guarda Municipal comete todos os dias em Barra do Piraí, não somente com os condutores de veículos, mas também com a população. Recentemente a gente viu um episódio de uma agente da Guarda Municipal destratar um músico de uma maneira totalmente ali arrogante, sem sequer ter ao mesmo técnica para o posto qual ela trabalha, saber lidar com a população. E aí você vê isso no trânsito acontecendo à torta e direito. Inclusive fui eu que denunciei as blitz irregulares que estavam sendo feitas ali no período ali de lei seca, próximo à Ponte do Royal. Inclusive fui eu que fiz a denúncia para o Ministério Público, chamou a atenção até do Poder Público Municipal, que abriu prontamente um processo administrativo disciplinar para mostrar que, de fato, a Guarda Municipal não tem a incumbência de cercear vias, igual estava cerceando naquele momento. Então a minha atuação, Vinícius, é sempre voltado para esse lado, para defender os interesses do coletivo. Porque para defender os interesses individuais, a gente já tem muita gente em Barra do Piraí. Isso aí é importante, que eu considero que a política ela tem que ser feita assim durante todo o período do ano. Porque se os governantes forem cobrados, as coisas começam a mudar. Se a gente se importar com a política apenas na época da eleição, a gente vai estar sempre dando a condição das pessoas fazerem um trabalho desqualificado. Com certeza. A população tem que estar sempre em atitude, cobrando, para que as coisas comecem a andar da maneira que tem que andar. Exatamente. Em relação a esse transporte público, teve aí uma situação de reboque, máfia dos reboques. Como é que está isso? Eu vi mais ou menos isso em Barra, tem uma situação ocorrendo. Você sabe me dizer, você que é mais dessa área, o que está acontecendo na cidade? Eu acho que a máfia do reboque é uma realidade não só em Barra do Piraí, mas como no estado todo do Rio de Janeiro. A gente vê essas atrocidades que vêm sendo cometidas agressão, né? Com os cidadãos, né, em torno dessa questão. Muitas coisas, Vinícius, eu acho que o princípio básico da administração pública, além dos princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, eu acho
que um dos princípios mais, né, que devem mais ser evocados é o princípio da razoabilidade. É você se colocar ali numa situação e ver, poxa, o que a administração pública pode analisar daquela situação para não onerar tanto o cidadão. E a questão da máfia do G-Box é justamente isso. Às vezes, Vinícius, tem situações que podem ser resolvidas naquele determinado local. E a gente vê que a administração pública hoje, isso a nível nacional, estadual e municipal, vai contra o cidadão. A gente teve agora, recentemente, a propositura do projeto de lei do Estatuto das Blitz, que ainda está nas comissões. Eu acredito que não vai passar, embora seja um texto legal que viabilize muito, né, a vida do cidadão para, né, tentar limitar essas arbitrariedades que têm sido cometidas pelos órgãos de trânsito. Infelizmente, porque não adianta também a gente falar de política e de lei sem observar a Constituição e todo o processo legislativo. E a gente sabe, quando a gente entra, muitos vereadores não têm essa noção, mas deveriam ter, e quando eles são operadores, né, do legislativo, eles têm que seguir a hierarquia das leis. E muitas das vezes também as competências. Então, o que compete o município? O município não compete legislar sobre matéria de trânsito. Isso tem que vir lá de cima. Isso tem que vir no Congresso Nacional. A gente tem a nossa lei maior do Código de Trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E ele só pode ser emendado, ele só pode ser alterado através do Congresso Nacional. Então, os vereadores não podem votar ou fazer lei em relação a esse ponto? Legislar sobre trânsito é matéria de competência privativa da União. O que os vereadores podem fazer é legislar sobre matéria de interesse local. E muitas das vezes, essa questão de trânsito se choca, né, com o interesse local. Então, cabe à Câmara de Vereadores, junto à Procuradoria, fazer uma dosimetria, né, da lei, analisar os pontos, fazer a famosa técnica da ponderação, que é prevista no direito constitucional, para ver se daquele determinado projeto de lei pode ser aprovado, é competência daqui, é competência de lá, e avaliar. Porque senão a gente vê o que a gente assiste hoje, até melhorou muito na Câmara Municipal de Barra do Piraí, diga-se de passagem, porque antigamente o número de leis inconstitucionais eram muito grandes. Agora a Procuradoria, isso eu tenho que parabenizar a Procuradoria da Câmara Municipal de Vereadores, ela analisa, ela dá o parecer, né? Sempre que o presidente lê, né, põe em pauta, em votação, os projetos de lei, as indicações, tem sempre ali atrelado o parecer da Procuradoria, aferindo a constitucionalidade daquele determinado texto legal. Então, eu acho assim, ser vereador não é somente, né, achar, tem que ter essas noções que não necessariamente se vislumbram com a posse de um diploma de direito, ou de administração, ou de gestão pública. Eu acho que o vereador ele tem que ter boa vontade, porque a gente está vendo aí vários parlamentares no Brasil inteiro com formações, né, das mais variadas, e que na hora ali, de legislar para o povo, eles não se atentam para as necessidades da população. Eu acho que você tocou num ponto importante. Acho que tem que fazer política para o povo, entender o que o povo necessita, quais são as necessidades e trabalhar em cima disso. Bom, deixa eu pedir um favor para você que está acompanhando aqui a nossa entrevista. Bom, se você iniciou agora, não acompanha a gente, se inscreve no nosso canal. Aqui é um canal para falar sobre políticas municipais, para trazer, porque assim, eu considero que a principal campanha é a municipal. E aqui é um local para que você conheça um pouco mais, entenda um pouco mais, e você possa também formar sua opinião em relação a você trazer um voto futuro e conhecer as opções que você tem. Eu acredito muito que a política pode ser bem melhor do que está sendo feita. E uma das maneiras, eu acho, de melhorar é você conhecer. Lud, deixa eu fazer uma pergunta para você, até para que as pessoas também entendam o seu ponto de vista em cima de algumas situações que aconteceram na Câmara de Barra do Piraí. A Câmara, no ano passado, fez uma votação em relação ao aumento do seu próprio salário. Bom, como é que você vê isso? Se você tivesse lá, como seria o seu posicionamento? Bom, fala pra gente um pouquinho em relação a isso. Vinícius, eu estava presente no dia dessa sessão, né? E eu vi que foi uma votação que, muito diferente do que muito se fala, foi pouco divulgada, né? Porque a gente, quando se depara geralmente com os assuntos mais polêmicos,
Os vereadores vão lá, gravam vídeo, explanam para a população. Só que quando se trata do subsídio, né, do aumento do salário dos vereadores, não teve uma ampla divulgação. Eu acredito, Vinícius, que 70% da população de Barra do Piraí não sabe que o salário dos vereadores sofreu a margem de aumento, certo? Cumpre salientar, desculpa, vou tomar uma água aqui, que eu falo bastante, e aí, Vinícius, cumpre salientar que a margem, né, quando os vereadores vão votar o subsídio, tem previsão constitucional que se equipara aos vencimentos dos deputados estaduais. Mas o que me choca, Vinícius, é ver que a maioria dos vereadores, salvo engano, votaram a favor do aumento. E a gente vê, Vinícius, diante desse fato, um demagogismo muito grande. Porque a gente se depara com vereadores, principalmente de oposição, que se pautam de um discurso onde a máquina pública deve ser reduzida perante seus gastos, né, de que os cargos comissionados não podem sofrer aumento, que em detrimento dos servidores concursados, que não tem aumento durante muito tempo, né, há um desequilíbrio, principalmente também na causa do magistério, dos professores, e você nota que os vereadores de oposição de Barra do Piraí se mostraram inertes, inclusive o autor do projeto de lei que vai esse aumento é de oposição. Então aí me choca, aí me deixa perplexo de saber que a gente não tem nenhum representante dentro da Câmara Municipal de Barra do Piraí que realmente fale às claras para a população. Porque esses vereadores que estão hoje lá votaram, né? Acredito eu que, lógico, sempre para a próxima legislatura, mas acredito eu que poderiam, ao menos, dar uma justificativa. Olha, a gente está votando a favor do aumento do salário do vereador para isso, para aquilo, porque a gente tem gasto, porque a gente despende de um tempo, e é difícil mesmo ser vereador. Não é fácil. Não é fácil, é uma agenda que você tem que cumprir, são gastos que muitas das vezes fogem do orçamento, do próprio salário do vereador, mas eu costumo dizer que a gente entra em determinado local, determinado ambiente de trabalho, sabendo das consequências. Sim. Então, assim, eu acho que vereador já ganha muito bom, tá? E eu acho que política, Vinícius, não tem que ser profissão. Primeiro, porque a gente segue um princípio da República, que é a periodicidade. Né? Ninguém está ali para ficar eterno. Certo? Então, a concepção, meu avô foi vereador em 1962. E muito me orgulho dizer que ele não recebia nada. Não tinha salário nessa. Ele era vereador por amor, por acreditar numa causa, por visar o desenvolvimento de Barra do Piraí. Diferente do que se acontece hoje. Eu não posso ser hipócrita de dizer que caso, né, que os vereadores não têm os seus gastos, que tem, a gente sabe, mas poxa, diante do cenário que Barra do Piraí está, onde a gente tem 2 vereadores de oposição, porque para mim só um é de oposição, o outro é conveniência, porque já foi governo durante muito tempo. Né? A gente vê 2 vereadores que batem nessa tecla, que vão lá e cobram do prefeito, e vê que no momento de aprovar um aumento do próprio salário, peraí, né, gente? Ou a gente faz uma política séria, uma política honesta, uma política sem demagogismo, porque o resto é só ladainha, só falácia. Me desculpe o desabafo, Vinícius, mas, né, como você comentou e tocou nesse ponto, eu acho que a população de Barra do Piraí tem que saber realmente do que acontece. Eu acho que a política tem que ser falada. Quanto mais se falar de política, maior a capacidade das pessoas poderem entender e fazer suas escolhas. Né? Bom, nesse mesmo ponto, também, que assim, tudo passa pela Câmara dos Vereadores. Eu considero a função de vereador acima de prefeito. Porque tudo tem que passar pelos vereadores. E se a gente tiver uma Câmara de Vereadores atuante, forte, independente, eu acho que qualquer prefeito tem que entrar na linha. E eu quero te perguntar, qual é a sua opinião, caso você estivesse lá também, em relação a uma compra de uma parte de um prédio, se eu não me engano foi de 32 milhões, que foi aprovado. O que você entende disso? Essa é uma necessidade do município investir tanto dinheiro para juntar, de repente, as secretarias? Você entende que isso foi bem feito? Vinícius, eu acho, né, eu sempre primo, inclusive o próprio prefeito, né, vamos voltar lá atrás, quando o prefeito fazia suas promessas de campanha, isso
lá em 2016, onde ele dizia que iria enxugar os gastos da máquina pública. E agora você se depara, um ano antes da eleição, final de mandato, você assistir o prefeito mandar um projeto de crédito adicional para a compra de um imóvel no valor de 32 milhões, inclusive eu tenho que bater palma para o meu amigo querido deputado Anderson Moraes, que entrou com uma representação junto ao TCE pedindo explicações diante desse fato que alarmou a nossa cidade. 32 milhões, Vinícius. É muito dinheiro. Eu não entendo de água, eu não tenho entendimento em relação a isso. Meu entendimento é zero. Mas eu fico pensando assim, pô, se fosse usado 32 milhões para água, eu acho que ia ajudar bastante. Vinícius, 32 milhões em água, eu não sou expert no assunto, nem tenho, né, a bagagem técnica para dissertar sobre isso, mas eu acredito que dá para fazer um monte de ETA espalhado em todos os cantos da cidade, com 32 milhões. Basta ter boa vontade, basta saber utilizar os recursos públicos. Eu acho que a receita do bolo, Vinícius, você não precisa ter muita técnica não, mas você precisa ter pelo menos bom senso e empatia com a população. Porque quando você tem esses requisitos, você vai saber aonde direcionar, vai saber onde carece mais. E o que você vê em Barra do Piraí hoje são tomadas de decisões por parte do Poder Executivo totalmente desenfreadas. E você vê os vereadores de situação, como eu disse no começo aqui do podcast, que são cegos, surdos e mudos. Porque nem sequer ao menos criticam, falam. Agora, agora vai uma pergunta aí para o vereador de situação. Por que você não critica um projeto de lei dessa magnitude? Por que você não questiona o prefeito? Porque isso é um princípio constitucional. O poder legislativo, todos os poderes da República, eles têm que ter a independência e a harmonia. O que eu estou vendo hoje é um desequilíbrio muito grande, né, nessa questão. A gente tem muita harmonia, mas pouca independência. Então fica desalinhado e aí dá o que dá hoje. Eu hoje vejo a Câmara Municipal de Barra do Piraí, tenho muitos colegas lá, me desculpem até, mas eu deixo muito claro isso, que quando é para falar de política, eu costumo falar com seriedade e com clareza, porque assim a população espera do vereador. A Câmara hoje está muito defasada, Vinícius. Muito. Eu, sinceramente, acompanho a política desde criança, como eu te digo, sempre participei de movimentos com meu avô, que frequentava muito a Câmara, com o doutor Júnior, e o que eu vejo hoje é uma Câmara de Vereadores, muito, desculpa o termo, sem sal, porque até para debater é difícil. Você vê que não tem pluralidade de ideia. Isso quem perde, na verdade, nessa colocação que você está fazendo, quem perde, na verdade, é a população. Porque eu imagino, se a gente fizesse uma enquete para perguntar à população de Barra se ela gostaria que fosse comprado por 32 milhões parte de um prédio, ou se a água fosse qualificada, eu acho que não teria dúvida. E se não há dúvida em relação a essa resposta, por que isso passa na Câmara dos Vereadores, que é a representação da sociedade, né? Porque aí você não, infelizmente, acredito eu que eles não estão visando o coletivo, e sim individual. Né, Felipe? Né, Vinícius, perdão. Falando nisso, eu queria te chamar a atenção para um ponto, para eu falar um pouco também, porque às vezes as pessoas perguntam, mas o Lud mexendo com política, o Lud sempre lidou com política. Eu, desde pequeno, acompanho a Federação das Associações de Moradores do Município, que hoje encontra-se parada, infelizmente. Né? O meu avô, junto do Juarez, professor Juarez, tocavam essa federação, que era onde todas as associações de moradores do município se encontravam e debatiam ideias, conseguiam recursos, inclusive, né, eu lembro de um grande feito do meu avô junto à Associação de Moradores de Dorândia. Né? Lembra quando os moradores da Califórnia e Dorândia foram isentos do pagamento de pedágio? Ali foi uma ação em conjunto da Federação das Associações de Moradores do município de Barra do Piraí e da Associação de Moradores de Dorândia. Também, Felipe, eu na minha trajetória tive a grata oportunidade de ser diretor da FAETEC de Barra do Piraí do Matadouro. Né? Quando eu cheguei na FAETEC foi durante o período da pandemia, tudo quebrado, a escola totalmente defasada, a gente não tinha nem sequer funcionário terceirizado para fazer a limpeza da unidade. E quando eu chego lá em 2020, 2021, me deparei com essa missão, né, algo novo para mim, eu nunca lidei
com essa parte de escola, né, porque a Fundação de Apoio à Escola Técnica. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recepcionado pelos servidores concursados daquela unidade. Dona Marli Nóbrega, que é irmã do nosso querido ex-prefeito Baltazar, né, a dona Silvana, profissionais que até hoje se encontram no quadro de servidores efetivos da FAETEC, eles me deram total apoio. Inclusive, eu pude trazer aqui para Barra do Piraí, isso muito me honra, os cursos de capacitação técnica voltado, né, os cursos profissionalizantes, voltado para a área da administração, Vinícius. Porque quando você olha Barra do Piraí, você vê que a gente não tem muita indústria. Isso é um fato. Infelizmente. Só que Barra do Piraí, a gente tem muita profissão liberal que demanda uma mão de obra especializada no âmbito administrativo. Você vê que a gente conta com uma gama muito grande de escritórios de advocacia, de contabilidade, de lojas, né? Os comércios, comerciantes, cada vez mais estão primando por mão de obra qualificada, até mesmo para vendedor, né? Para promotor de vendas. Então, vendo esse cenário, eu ao lado do deputado Anderson Moraes, que intercedeu junto comigo, na época, junto ao presidente da FAETEC, a gente conseguiu inaugurar aqui os cursos voltados, né, para a área da administração, curso profissionalizante de auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, assistente de contabilidade, certo? Então, assim, para mim foi uma gratificação muito grande eu poder reativar, além dos cursos que já, né, eram carimbados na FAETEC, do Matador, a qual eu fui designado, curso de corte e costura, bordado. Quando eu cheguei, não tinha nenhuma máquina funcionando. E eu entreguei a unidade com todas as máquinas funcionando. A gente não tinha nem água para beber direito. Aquela caixa d'água que fica ali ao lado da delegacia não funcionava e a gente conseguiu fazer uma reforma na unidade. Hoje, né, acredito eu que tem mais de 100 alunos sendo assistidos por essa benesse do governo estadual, que é a FAETEC, e que de fato modifica a vida e modificou de muitas pessoas, de muitos jovens, de vários adultos, de todas as idades. A FAETEC é uma grande família e ela zela muito pelo interesse coletivo de toda a comunidade, né, de todas as cidades que possuem as suas escolas. Então eu tenho um agradecimento muito grande por ter feito parte dessa história. Não, e sem dúvida, e esse ensino, ele é de extrema importância, porque assim, chega numa idade, às vezes a pessoa não tem, ou tem que se recolocar, a pessoa não tem às vezes aonde procurar se qualificar para buscar uma nova oportunidade, né? Então essas escolas eu considero de extrema importância e é muito importante que aqui em Barra do Piraí também tenha esse tipo de trabalho. Deixa eu te perguntar aqui, em relação... parece que falta aqui na cidade, eu queria ver o teu ponto de vista em relação a isso, uma coordenadoria para a juventude. E também, assim, isso falta, e o que poderia estar sendo feito se existisse? Olha, Vinícius, você tocou num ponto que eu luto desde muito tempo, que é a pauta da juventude, né? Inclusive, meu slogan na campanha passada era Juventude para Renovar. Porque eu acho que o jovem tem que estar inserido na política. Sim, eu costumo dizer que talvez o erro das gerações, da geração do meu pai, que dirá do meu avô, é justamente não colocar no poder uma pessoa da idade deles, que tenha a mentalidade e que esteja vivendo a flor da pele aquilo que eles vivem. Sim. Então, como é que você vai lutar por uma bandeira se você não tem uma representatividade? E a coordenadoria da juventude, ela serve justamente para isso, para ser um elo entre a juventude e o poder público municipal. A juventude, quando as pessoas falam que de fato a juventude é o futuro, é porque é mesmo. A juventude que vai fazer com que as coisas sejam feitas. A juventude é que pode ter a capacidade de mudar a realidade desse país, de mudar a realidade de uma cidade. Quando a gente se depara com Barra do Piraí, você vê 0 políticas públicas voltadas para a juventude. Inclusive eu participei, tenho até aqui que fazer uma menção à galera de Volta Redonda, que teve junto na primeira, se não me engano, segunda Conferência Municipal da Juventude em Barra do Piraí, onde vários jovens ali foram, né, reunidos para debater assuntos inerentes a essa classe. E um desses assuntos foi justamente isso, Vinícius. A falta da coordenadoria da juventude em Barra do Piraí. Porque em Volta Redonda tem e funciona muito bem, diga-se de passagem. A gente vê que lá a representante da pasta é muito atuante,
né? No âmbito estadual, ela vai, luta por políticas públicas, no âmbito federal também, inclusive promove eventos de capacitação técnica, né? Como adentrar ao primeiro emprego. Então, eu acredito que a coordenadoria, ela serviria justamente para isso, para trazer para perto o jovem, para a política também, para a participação da política, mas também para visar o desenvolvimento. Porque é muito triste, Vinícius, né? Eu me deparar com um amigo meu falando para mim que, infelizmente, em Barra do Piraí não dá para ficar. Porque não tem oportunidade para o jovem, não tem emprego. Então, diante dessa realidade, foi o que me levou a procurar a política para tentar, ao menos, solucionar algum desses problemas que assolam essa classe que merece, sim, ser vista pelo poder público e que, na maioria das vezes, não é. Eu apoio muito, porque, assim, o jovem, às vezes, tem muitas dúvidas, não sabe muito para onde ir. Eu acho que toda orientação, toda possibilidade de encaminhamento é muito bem-vindo, porque, às vezes, ali vai nascer uma nova estrutura, uma nova visão, né? E isso realmente ajuda muito. Deixa eu te perguntar, de uma maneira geral, tá? Eu queria que você explanasse como é que você hoje enxerga a sua cidade, como é que você vê a sua cidade, como é que você entende que a sua cidade está nesse momento atual? Olha, Vinícius, eu vejo a minha cidade sem identidade. Tá? Isso é ruim, né? Eu vejo Barra do Piraí triste. Triste. A gente anda, a gente só ouve reclamação, a gente vê a nossa cidade suja, né? Porque também um dos problemas que mais se tem debatido aí é a falta da coleta de lixo, da limpeza urbana. A gente vê a nossa cidade sem perspectiva, Vinícius. A gente se depara, eu me deparo com vários amigos meus, como eu disse aqui anteriormente, sem projeto de futuro para Barra do Piraí. Isso me dói muito, porque eu cresci aqui, né? Eu vivo aqui, a minha família é daqui, e é aqui que eu quero ficar. Então, eu acho que a concepção de cada cidadão, porque não precisa ter mandato eletivo para isso, é querer zelar pelo lugar que você se identifica. No âmbito cultural, a gente vê lá, teve a reforma, até parabenizo a MRS e a Prefeitura de Barra do Piraí por terem reformado o pátio da estação, mas você vê aquilo como um elefante branco. Ali só serve para fazer evento da Prefeitura, né, e para fazer reunião, sendo que ali poderia ser criado um museu em homenagem a várias personalidades que passaram por Barra do Piraí. Erivelto Martins, que foi do Trio de Ouro, que tinha o Nilo Chagas, que era barrense, inclusive era primo irmão da minha avó, junto, né, com a Dalva de Oliveira. E a gente vê, né, vários artistas passavam aqui pela linha férrea, né, vinham para Barra do Piraí, gostavam da nossa cidade. Eu lembro do meu avô falando com os olhos brilhando de Barra do Piraí, porque meu avô ele não é barrense, embora ele tenha participado muito. Meu avô foi um pai para o trânsito de Barra do Piraí, onde, junto de seus amigos, vários empresários eles conseguiram construir e trazer a 23ª circundição de trânsito para o município de Barra do Piraí, onde hoje ali o DPO, ali em frente ao posto ali, foi meu avô, tem o marco inicial com a placa, porque na época ele era presidente da Associação de Proprietários da Autoescola e Despachantes do Sul Fluminense. Então você vê que eu tenho essa identificação com Barra do Piraí. E eu vi o meu avô falando de Geraldo de Biásio, o quão Barra do Piraí era badalada, os senadores vinham em Barra do Piraí, tomavam café, tinham o prazer de pisar nessa cidade, que há muito tempo era uma das que mais se desenvolviam aqui no estado do Rio de Janeiro. E você hoje só fica na saudade, né? Só fica no tempo, o tempo que se perdeu entre as linhas do livro do saudoso Gilson Balgraz, que de forma totalmente elucidadora narrou a história toda de Barra do Piraí. Eu aconselho os ouvintes que gostam e amam essa cidade, que procurem a vasta obra literária do nosso querido Gilson Balgraz, que trouxe todas as questões de Barra do Piraí em seus livros. Então isso tudo ficou na saudade. E é muito triste a gente falar isso. É muito triste a gente ver os nossos avós, os nossos pais, dizendo da época dos carnavais, nos clubes, dizendo da época do trem, barrinha, que passava o Barra do Piraí, e eu fico frustrado, porque eu queria viver essa época. Eu quero ver a minha cidade decolando, eu quero ver os jovens, os meus amigos, eu poder encontrar com eles nas ruas, igual eu encontrava na época do colégio, e hoje, infelizmente, eu não encontro, porque cada um foi para um canto, são poucos aqueles que residem na nossa cidade, e aqueles que residem,
reclamam muito, com razão. Então é esse sentimento, Vinícius, que eu tenho de Barra do Piraí. Porque para mim é Barra do Piraí ou BP, não é Badopi. Eu não consigo entender essa lógica, vai me desculpar, eu não consigo entender essa nomenclatura. Tudo bem que era de um jornal da Tereza Cristina, que é uma grande ícone, né, do jornalismo nacional. Tereza, um beijo grande, mas eu quero de volta a Barra do Piraí. Eu quero ver Barra do Piraí sorrindo, eu quero ver os meus amigos aqui do meu lado caminhando comigo nos bairros, a gente andando, trocando ideia. E hoje, infelizmente, a gente não vê mais esse sorriso no barrense, mas eu tenho fé, Vinícius, eu tenho fé que Barra do Piraí vai seguir um caminho vitorioso em breve, né? Hoje, esse ano nós temos as eleições e, infelizmente, quer dizer, felizmente falando, é o único momento ali onde a gente tem que decidir o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso bairro, o futuro dos nossos amigos, dos nossos pais e dos nossos filhos. É naquele momento ali que a gente se depara com um exercimento claro da cidadania. Sim, e então assim, a gente vê que a política ela influencia tudo isso, né? Exatamente. E aqui assim, na nossa região tem um trabalho que eu coloco assim como um exemplo, que é um exemplo no sentido de transformar, que é Miguel Pereira, que era uma cidade que turisticamente não tinha tanta, né, badalada, não é tão conhecida, né? E com um trabalho específico, né, voltado para aquilo dali, transformou, gera muito emprego, a cidade hoje é uma cidade pulsante, né? Ela tem já uma vida econômica forte, né? Você acha que Barra do Piraí precisaria de uma gestão voltada para conseguir resgatar a cidade? Vinícius, você citou um exemplo muito significativo nos dias atuais. Você olha Miguel Pereira. Miguel Pereira era uma página em branco. Sim. O que houve, a transformação que houve em Miguel Pereira é fora de sério. Eu tenho que parabenizar o meu amigo André Português, inclusive ano passado eu tive no gabinete dele, e eu vou te falar, o cara é fora de sério. Porque você olha no gabinete dele, você olha aqueles quadros ali, é só obra. E ele não se contenta até finalizar, porque tem os que já estão finalizados, tem a aba, tem uma parte ali azul e os que ainda não estão vermelho. Né? Então ele faz até essa diferenciação, que ele é muito categórico, diga-se de passagem, o André Português. Então assim, você vê Miguel Pereira, cara, olha o quão Miguel Pereira desenvolveu, sim, olha o quão o atrativo turístico de Miguel Pereira hoje está se apresentando para o mundo. A gente tem aqui pertinho da gente Conservatória. Meu pai trabalhou muitos anos, foi gerente do vilarejo em Conservatória, e eu tenho família em Conservatória, então eu pude acompanhar o desenvolvimento de Conservatória, que também teve as mãos de um grande empresário, que é o seu saudoso João Batista, né, que era uma pessoa muito querida por todos de Conservatória, que teve essa visão, e que hoje Conservatória é levada para o mundo, como a cidade das serestas. Então talvez o que falta em Barra do Piraí é achar essa identificação, é ver a vocação da nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade tem uma vocação muito grande para o agronegócio. Sim. Porque a gente tem muitas fazendas históricas, tem muitos produtores rurais, né? A gente tem uma associação rural com uma sede que nenhum outro lugar tem, que me desculpem os outros municípios, todo mundo copiou Barra do Piraí. Você olha a exposição de Barra do Piraí, você fica ali um elefante branco, sem funcionalidade. E é aí que o poder público tem que entrar, Vinícius. Sim. É aí onde o André Português viu a oportunidade que ele tinha e foi. E em Barra do Piraí, por que Barra do Piraí não pode ser assim? Por que no distrito de Piabas a gente não pode ter um seu João do vilarejo para transformar? Né? Lógico que tiveram outras pessoas em Conservatório nesse processo, até me desculpe se eu não citei o nome, mas o que eu mais conheço é o saudoso seu João. Por que em Piabas não tem? Então eu acho que Barra do Piraí está precisando de parceria, de gente que vise o desenvolvimento. É muito legal o rock, eu acho o rock em cover fantástico. Eu acho que a identidade de Piabas tem muito a ver com isso, a música. Por que não traz Cidade das Serestas Conservatória? Está pertinho. Faz a transição ali, Seresta, traz ali a MPB, o rock, tudo para Piabas. Por que não pega essa vertente também? A gente está do lado de Conservatória. E a gente vê que está dando certo, que deu certo. E por que a gente não tem isso na nossa cidade, Vinícius? É isso que é isso que me faz ficar entristecido. Porque dá para fazer. A gente tem esse exemplo que você deu aqui pertinho de Miguel Pereira.
Eu li essa semana, parece que um grupo de hotel acho que da França vai construir uma estrutura de hotel ali. Aí imagina quantos empregos, quantos negócios. A cidade vai crescendo, vai se alimentando daquilo dali. E aí tudo vai tendo um reflexo, né? E todo em volta da cidade. Você vê que Vassouras também pode pegar uma... Não, tem que pegar. Miguel Pereira também teve uma visão muito formidável no aspecto da indústria sem fumaça, que eu digo que é o turismo e a educação. Se você pegar a maneira pela qual o André Português barganhou com o saudoso também Marco Capucci, que era um cara fora de sério, para trazer um polo da faculdade de Vassouras para Miguel Pereira, aquilo ali foi uma jogada de mestre. Você vê essas cidades, você vê Valença, que sobrevive às margens da Fundação André Arcoverde. Você vê Vassouras que sobrevive, que respira a faculdade. E você vê Miguel Pereira, que também pegou esse gatilho em Barra do Piraí, cara. Porque, querendo ou não, vai me desculpar os municípios vizinhos, mas a capacidade imobiliária de Barra do Piraí é muito melhor do que Vassouras e do que Valença. O número de imóveis que tem em Barra do Piraí, a capacidade ali tudo juntinho, o centro muito bem equiparado, que é o centro de Barra do Piraí, muito bem localizado. Por que a gente não tem isso, Vinícius? O porquê? E aí é que eu falo, não precisa nem do poder público, é da iniciativa privada. Mas para isso, tem que ter bons políticos, bons articuladores, um legislativo operante, porque também não é só mérito do André Português, não. Se você olhar o quadro de vereadores lá, eu duvido que ele não bateu lá na porta do Marco Capucci. Capucci, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pô, a gente precisa trazer isso para a nossa cidade. Miguel Pereira tem um polo da Faculdade de Medicina. Isso chama dinheiro, isso gera receita, isso gera renda. Imagina isso em Barra do Piraí. Por que não, né? Esses dias o atual presidente esteve lá no programa do doutor na rádio e me entusiasmou muito o que ele disse. Ele Gustavo Amaral, ele tem esse olhar para a Barra do Piraí. Tem. Ele tem sim essa vertente. Você vê que nos hospitais onde a Fundação de Vassouras adentrou, é lógico que saúde pública é um problema nacional. Sim. E é muito difícil de ser reparado. Mas você vê que minimizou. Você vê que dá certo. A saúde de Vassouras é muito boa. Eu tenho vários amigos meus, tem pessoas da minha família que estudaram na fundação, hoje são médicos, e que eu vejo que eles têm capacidade técnica. Inclusive tenho amigos meus atuando em Barra do Piraí, e eles se frustram, Vinícius. Quando eles se deparam com a saúde de Barra do Piraí, eles ficam frustrados. Poxa, não é nada daquilo que eu presenciei na faculdade em Vassouras. Quando eu cheguei aqui é tudo ao contrário, tudo virado ao avesso. A gente não tem insumo básico para isso, a gente não tem como fazer aquilo, Lúdio, a gente se vira nos 30. E a gente sabe que pode ser feito. A indústria sem fumaça da educação e do turismo pode ser implementada em Barra do Piraí. E mais uma vez eu vou focar aqui no agronegócio. Se você vê o número de produtores rurais em Barra do Piraí, inclusive, eu tenho vários amigos, porque a minha família também vem dessa linha de produtores rurais. Então, eu sei que Barra do Piraí tem uma forte vertente para isso e não tem o incentivo necessário. Tem vários projetos federais de incentivo ao pequeno produtor rural. E a gente vê hoje a associação, que era antigamente o portfólio da cidade. Né? Eu lembro, eu tinha um tio, avô meu, tio da minha mãe, saudoso Tamar de Paula, que ele ia lá, eu não era nem nascido, mas eu fico escutando que eu gosto de estar perto de gente dessa época para pelo menos pegar o frescor, o vigor dessa época. A essência da cidade. Eu lembro quando eu converso até com um grande amigo, João Garcia, vô de um grande amigo meu, ele fala, a exposição de Barra do Piraí era top, era referência. Falava que esse meu tio Tamar de Paula, chegava com a vaca, que dava não sei quantos litros de leite, ganhava o concurso leiteiro, e ficava a região toda ficava falando, porque o leite era forte em Barra do Piraí. A gente tem vários distritos que vislumbram essa possibilidade. Você vê em Piabas, tem um forte mercado pro agro. Turvo, Dorândia, Vargem Alegre, próprio Coimbra aqui, você vê no Arthur Catal de Minuano, você vê inúmeras propriedades ali, gente. Mas tem que ter o incentivo do poder público. Sem dúvida. Se não tiver, não adianta nada. É igual o vereador suplente, você tem a tampa, mas você não tem a caneta para você fazer. Se fizer, tiram a caneta. Não é? Eu acho que quando faz o diferencial, algumas pessoas vêm com o intuito de atrapalhar. Né? Mas eu acho que a gente tem que tocar na certeza de que
vai melhorar. Eu sempre sou muito otimista, Vinícius. Não, eu acredito na mudança, eu acredito na possibilidade. Bom, Lupe, eu vou encerrar aqui, porque a gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Eu vou agradecer muito, achei muito interessante as suas ideias, achei muito interessante aqui o que você falou. Eu vou deixar agora esse momento para você fazer, de repente, o encerramento, deixar você para, de repente, tocar um assunto que a gente não conseguiu aqui tocar nesse período. Então, fica à vontade, faz esse encerramento da nossa entrevista, Lupe. Vinícius, primeiramente, eu queria te agradecer novamente a oportunidade que você está me dando, porque aqui é um canal aberto com a população e é um canal aberto com toda a região sul-fluminense. Eu acho que a gente tem que pensar nisso de maneira uniforme, zelar por uma região sul-fluminense forte e operante, um município ajudando o outro. E o seu canal, ele tem esse trabalho forte, embasado, esse trabalho que elucida inúmeras questões para toda essa região, né? Eu queria dizer que eu tenho um lema na minha vida, né, que o meu avô dizia muito. Quem não vive para servir, não serve para viver. E a política tem muito disso, né? A arte de você se colocar no lugar do outro, a arte de você servir. E eu tenho um povo que eu amo muito, que é um povo que sempre me acolheu, que sempre me abraçou. Graças a Deus eu ando de cabeça erguida na minha cidade, eu brinco com todo mundo, eu gosto de cantar, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de saber das novidades e eu amo Barra do Piraí. Eu adoro sair nas ruas de Barra do Piraí, abraçar, sentir esse calor humano. E eu tenho certeza, Vinícius, que a nossa cidade irá sorrir novamente. Bom, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Lembrando para você que toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, tem uma entrevista de política municipal para você poder entender o que está acontecendo na tua cidade. Um grande abraço.